Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus. Segunda-feira, dia chuvoso, dando uma esfriadinha, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, na força do Senhor. Ele é a nossa força, nele nós podemos confiar e por isso nós estamos aqui para abençoar a sua vida nessa manhã. Bom dia a cada ouvinte aí da Rádio Impacto, todos os nossos amigos que estão já ligados nesta manhã, você, né, do Face, a Live, você do YouTube. Bom, o Senhor renova as nossas forças, como as forças da águia, para que a gente possa voar cada vez mais alto. E nós estamos aí nas batalhas do Senhor e já vamos aqui para a palavra de Deus. Com certeza, muita coisa o Senhor quer falar com você hoje através da minha vida. Por isso, vamos já começando no texto de Mateus, no capítulo 5, lá no verso 43 em diante, que fala sobre amar os nossos inimigos. Vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus inimigos e odeie os seus. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Era assim, né? No Antigo Testamento, né, o povo de Deus, eles eram ensinados dessa maneira. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, isso é Jesus falando, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe. Hoje o sol não está brilhando, né? Mas a chuva está caindo, que a chuva caia também sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Em outras palavras, ser perfeito, segundo o que Jesus está ensinando aqui, é ter o mesmo amor incondicional do Pai. Porque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele não faz acepção de pessoas, o amor dele é incondicional e ele faz com que haja sol, haja chuva, né? A bênção dele está sobre todos, né? Deus ama, mesmo aquele que não quer saber de Deus está debaixo do amor do Pai. Tanto que ele enviou Jesus Cristo para salvar todos os que estavam perdidos, né? Como certa vez disse Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então, se nós queremos ser perfeitos diante do Senhor, nós temos que amar com este tipo de amor. Vamos ver, esse tipo de amor. Nós temos vários textos para ir conduzindo essa mensagem hoje, e eu tenho notícias das nações também para vocês. Vamos aí, passo a passo. Segundo 1 Coríntios 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria nada. Quem ama, que tipo de amor, né?
Jesus, meu copinho d'água está furado. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, não é? Portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. É este amor incondicional que Deus pede de nós. Vamos lá, no capítulo 15 de Lucas, nós vamos ter uma palavra bem esclarecedora sobre esse tipo de amor que Deus está requerendo de nós, especialmente nesse tempo. Depois eu quero compartilhar com vocês alguns chamados, né, que eu tive de Venezuela, da China, como é que as pessoas estão, como é que está a situação aí fora e como as pessoas estão carecendo. Que a igreja se levante nesta hora, mostrando esse tipo de amor incondicional. Olha o capítulo 15 de Lucas. Vai falar sobre a ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Né? As pessoas de má fama eram as prostitutas e os cobradores de impostos, naquela época, eram colocados na mesma categoria. Né? Eles eram completamente rejeitados pelos judeus, odiados pelos judeus, porque eles estavam cobrando impostos para o governo romano, não é? E Roma, por outro lado, também os desprezava, porque eram traidores de seu próprio povo, né? Então, eles ficavam à margem da sociedade, era uma situação muito difícil. Bom, então essas pessoas estavam reunidas, né? Chegaram perto de Jesus para o ouvir, e os fariseus, que eram, né, os que se consideravam muito religiosos, muito santos, e os mestres da lei, que se consideravam conhecedores da palavra, criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou essa parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem uma boa nova, uma coisa que está te alegrando, primeiro sentimento que a gente tem é compartilhar. Por isso, quando a gente vem para Jesus, está no primeiro amor, que você descobre, né, esta realidade, que agora você está salvo, que o teu nome está no livro da vida e você está seguro nos braços do Pai. É uma boa nova tão maravilhosa de que você foi perdoado, de que você foi lavado no sangue de Cristo, que não dá para você ficar com aquilo sem dividir, né? Você quer espalhar a boa nova, você quer espalhar a boa notícia do amor de Deus que te alcançou, que te encheu, né? Nossa, quando eu fui batizada no Espírito Santo, né? Como eu queria dividir com todo mundo, né, aquela experiência, falar do quanto que aquilo era maravilhoso. E o Senhor nos cobra que a gente volte a este primeiro amor. Está lá a primeira carta de Apocalipse enviada à igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Então, o primeiro amor, ele nos enche de tal maneira que ele transborda e você quer dividir, você quer compartilhar, você quer
pregar as boas novas do Evangelho, não é assim? E nós perdemos este primeiro amor. A gente deixa, né, de querer salvar as outras pessoas, de querer arrancar as outras pessoas das trevas para a luz. Você perde isso. Porque o que nos leva a querer salvar os outros é este amor, né, recém-descoberto, este amor do Pai por nós, o amor que nós devolvemos, né, a Cristo Jesus, o amor que a gente é despertado para Ele, e você está cheio deste amor de Deus, e você então ama as pessoas ao seu redor, e por isso você quer compartilhar a sua salvação, você quer compartilhar aquele amor. O problema é que na nossa caminhada nós vamos deixando o nosso amor pelo Senhor esfriar. Então, se a gente não está cheio de amor por Jesus, você também não está cheio de amor pelas outras pessoas que Ele ama ao teu redor e que estão indo para o inferno. Por isso que nós precisamos continuamente, né, estar avivando o nosso relacionamento com Deus, porque a partir do nosso relacionamento com o Senhor que nós vamos ter essa vontade, né, de espalhar a notícia. Então, este homem aqui, né, ele é um pastor e ele tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma ovelha. E quando ele encontrou aquela ovelha, ele ficou tão feliz, ele queria compartilhar com a vizinhança que ele tinha encontrado a ovelha perdida. E é lógico que Jesus estava falando aqui para a sua plateia, para os seus ouvintes, que essas prostitutas, esses cobradores de impostos, mesmo os fariseus que se achavam, né, estavam na justiça própria deles, todos eles eram uma ovelha perdida, né, que valia a pena ser encontrada. E o Senhor se alegra por cada pecador que se arrepende. Não é? Bom, e ele continua com uma outra história da moeda perdida. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? A gente procura. Tudo aquilo que a gente perde, você sai procurando. Então ela acendeu uma lamparina e varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. Olha bem, né? Há um empenho em achar aquela moeda perdida. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo. O primeiro, né, ele era um homem que ele achou a ovelha perdida e ele chamou os amigos e os vizinhos. Agora aqui é uma mulher, ok? E ela chama então as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. E Jesus conclui: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende de seus pecados. E em seguida vem, neste mesmo capítulo, a parábola do filho perdido. Não é? Eu gosto aqui desse título que eles puseram, porque nas versões antigas o título é O Filho Pródigo. O que quer dizer pródigo? Pródigo é aquele que gasta, né, com facilidade, não faz questão de esbanjar o dinheiro. Isto é a prodigalidade. Mas, no caso, o que está mais em evidência nessa parábola é realmente o fato deste filho ser um filho perdido, de ser um filho rebelde. Então, vamos lá, essa parábola, eu já contei ela esta manhã e eu vou dizer para vocês para quem foi que eu contei esta parábola, mas vamos à parábola primeiramente. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, é o mais moço, né? Basicamente, esta parábola está falando de Israel e dos gentios. Né? Jesus começou este capítulo e a plateia dele, nós vimos, eram cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que estavam fora do reino. E do outro lado, as pessoas que estavam no reino, que eram os escribas e fariseus, representando aí, né, o povo de Deus, que é Israel,
e os gentios, as pessoas que estavam em pecado. E o Senhor está falando todo o tempo, né, nesse contexto, perdidos e achados, né? Então nós vamos ver uma ovelha que foi perdida e foi encontrada, depois uma moeda que foi perdida e foi encontrada, e agora um filho que vai ser perdido e vai ser encontrado, não é? Jesus concluiu as duas primeiras parábolas dizendo que os anjos de Deus se alegram por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, quando o Senhor está falando de algo que foi perdido e foi achado, ele está falando de um ser humano, um pecador que se perdeu, né? Mas de alguma maneira ele vai voltar para a casa do Pai, ele vai ser encontrado. Olha bem, Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos e o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. E poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Isso é uma figura de quando nós traímos ao Senhor com Satanás, pegamos o dom da vida que o Pai nos deu e saímos a desperdiçar este dom da vida, esta herança que recebemos, que é a nossa própria vida, né, a gastar com o diabo, né, com o nosso relacionamento com ele, porque o homem se rebelou contra Deus, como este filho mais moço se rebelou contra o pai, tomou a herança e foi viver a seu próprio modo. Da mesma maneira, o homem, Adão e Eva, desobedeceu ao Senhor, desobedeceu ao Pai Celestial e falou: eu vou tomar minhas próprias decisões, vou viver do meu jeito, tanto que a proposta de Satanás era essa: o dia que você comer dessa fruta aqui, você vai saber tanto quanto Deus, né? Você vai tomar suas próprias decisões, você vai ser independente dele e tudo isso. Então vamos lá. E o pai repartiu os bens e deixou então o filho ir. Ele quer ir, então vai. Foi assim, o Senhor não fez nada para nos impedir de deixar a casa do pai. E esse filho foi e viveu numa cidade cheia de pecados e desperdiçou tudo que tinha, né? Ele viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para casa do meu pai, e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Isso é muito lindo. Só do filho pensar em voltar para a casa do pai, né? Ali ainda estava longe, os olhos do pai já estavam buscando o filho lá na linha do horizonte. Ele o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Gente, isso é o nosso Deus, isso é o nosso Pai. E o filho disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Ele não merecia mais. A humanidade não merecia mais esse amor do Pai, ele não merecia mais, não merecia
ser chamados filhos de Deus. Nós não merecíamos. Não deixamos nunca de ser filhos, mas não merecíamos mais. Perdemos a herança, perdemos, né, porque rejeitamos. Mas esse aqui, ele volta para a casa do pai, arrependido. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Esta é a roupa que nós recebemos, branca, né? Que representa o perdão que o Pai nos dá, uma vez que somos lavados no sangue de Cristo Jesus. Como Deus é bom, né? Mandou trazer a melhor roupa, porque do momento que este filho se arrependeu, ele se limpou dos pecados do mundo e ele podia receber então aquela roupa limpa. Tragam a melhor roupa e vistam nele, né? Os trabalhadores da casa do Pai são os anjos, né? Anjos do Senhor, venham, tragam uma nova vestidura para este pecador arrependido, a vestidura dos santos, né? Que nos dão entradas. Quem está vestido com essas roupas pode entrar nos céus, na presença do Senhor. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. O anel no dedo era o selo que o pai usava, né? Representa a assinatura do pai. Quando o filho tem o anel, ele pode usar a assinatura do pai, ele pode usar o nome do seu pai. E este anel que recebemos é o nome de Jesus Cristo, que podemos agora usar com toda a autoridade. Podemos usar o nome de Jesus Cristo e o Pai atende às nossas orações que são feitas em nome do Senhor Jesus. Ponham ponham também o anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Essas sandálias falam da autoridade, né, do poder. Se o anel fala da autoridade, né, que recebemos do nome de Jesus, as sandálias falam do poder que Deus nos dá para esmagar todo o poder do mal, para esmagar as serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Este filho foi perdoado e reinvestido de autoridade. Tragam também, ele fala assim, tragam também e matem o bezerro gordo. Era um bezerro cevado, um bezerro que estava sendo preparado para esta ocasião especial. Este bezerro é um tipo, né, de Jesus Cristo, o Cordeiro, né, que morreu, que foi morto, que derramou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Então este Cordeiro é trazido e é morto, né, pagando o resgate da vida daquele filho arrependido que volta para a casa do seu pai. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo, aquele tipo de Jesus Cristo, que o pai mandou matar por cada um de nós, para que pudéssemos ser restaurados, perdoados e voltar para a casa do nosso pai. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele que entrasse. Veja, o pai está sempre indo ao encontro de seus filhos. E insistiu com ele, mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor. Olha só, ele se sentia um escravo, né? Ele era só um religioso, trabalhando para Deus, um tipo do povo religioso de Israel.
trabalho duro, né? E ele diz: eu nunca desobedeci uma ordem sua. Será? Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa para os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Ele achou isso é um desaforo. Era assim que o povo de Israel pensava com relação aos gentios, e é assim que nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes temos agido com relação aos pecadores, né? Pensamos que merecemos o amor de Deus, mas que eles não merecem, e negamos este amor do Pai que eles precisam para serem restaurados, né, para serem salvos. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, né? Este filho rebelde, ele saiu, você vê que os demônios destruíram a vida dele, deixaram ele completamente faminto, nu, sem nada, né? Devia estar com roupas aos trapos e nem a comida dos porcos, né? Porque se ele tivesse ainda comendo a comida com os porcos, eu diria está comendo com os demônios, mas os demônios, né, nem isso deram a ele, deixaram ele completamente vazio, né, com fome, fome espiritual, fome de Deus, completamente sem a sua herança, sem vida. Ele estava morto e ele reviveu, né? É isso que a palavra diz aqui. Este meu filho estava morto e viveu de novo. Nós somos chamados, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós fomos chamados em Cristo Jesus, né, a voltar à vida, a nascer de novo e nascer dessa vez, né, como os filhos de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, de 3 a 5, diz assim: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. O Senhor nos trouxe para a vida, que essa vida nós temos em união com Cristo. Ele é a nossa vida. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém?
Queridos, vamos continuando aqui. Eu quero ir com vocês em Isaías 65. Vamos lá? Todas essas palavras, elas estão nos conduzindo a uma ministração do Espírito de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã. Do que nós estamos falando, do amor incondicional, da posição da igreja hoje, o que nós precisamos fazer dentro, deste contexto de tudo isso que está acontecendo e do que vem pela frente. Qual é a nossa posição? Mas vamos aqui primeiro em Isaías 65. Isaías 65 está dizendo que Deus vai castigar os rebeldes. Mas o filho desobediente, o filho que se foi, ele era um filho rebelde, o filho desta parábola. Mas qual a diferença? A diferença é que ele se arrependeu. Toda a humanidade é filho de Deus, veio gerado através de Jesus Cristo. Mas nós temos aqueles que se recusam a se arrepender e temos aqueles que se arrependem e voltam para a casa do Pai, de onde nós saímos e nunca deveríamos ter saído, ok? Agora, aqueles que não se arrependem, como acabamos de ler em Efésios, eles vão continuar no caminho da perdição, debaixo da ira de Deus, que está sobre os pecadores. Então, vamos ver. O Senhor Deus disse, estamos em Isaías 65. Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados, queimam incenso sobre os altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem uns aos outros, parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo que eles fazem está escrito no meu livro, e eu não vou descansar até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados, e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre os altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso, farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um, o Senhor falou. Está bem explicadinho, Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, que finalmente eu consegui trazê-la aqui para o estúdio. É uma linguagem, atualizada, que fala mais ao nosso coração. Esse é o nosso Deus, pronto para atender o seu povo. Mesmo aqueles que não estão orando, ele está falando, me busque, estou aqui, estou de braços abertos, o dia inteiro de braços abertos, para receber este povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, que está seguindo seus próprios caprichos, que provoca abertamente a Deus com seus pecados. E eles não querem se arrepender, Então, nós temos aqui essas duas realidades. A do filho que se arrepende e volta para a casa do pai, e do filho que não quer voltar, não quer se arrepender. Esta é a situação da humanidade.
e Deus vai permitir que este filho vá ficar, vai caindo, vai caindo, né? Vai ficando faminto, vai ficando desesperado para ver se em algum momento ele se dá conta de que precisa voltar para a casa do pai, precisa largar aquela vida, precisa se arrepender, né? Precisa voltar e pedir perdão para o pai, reconhecer que pecou, que agiu, né, de uma maneira terrível, pegando a herança, gastando a herança do pai, né, coisas que o pai conquistou para ele gastou, ele jogou fora, né, ele gastou com demônios a vida dele. Nós recebemos heranças de Deus, cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, nós temos dons, nós temos talentos, cada um de nós, ninguém é desprovido totalmente de dons, de talentos, de aptidões, de coisas que Deus provê para que a gente cumpra o nosso propósito nessa vida. Mas, né, a humanidade tem gasto tudo isso com os demônios. E agora, qual é a situação? Eu disse para vocês, né, que essa manhã eu tinha compartilhado dessa parábola do filho perdido com uma pessoa. Essa pessoa é a Dina. Ela é uma chinesa e eu vou falar para vocês, né, mais ou menos essa história para que vocês compreendam o amor de Deus, como diz aqui, que eles nem oravam ao Senhor, e o Senhor estava dizendo: estou aqui, né? No ano de 2008, o Senhor me enviou para a China. Foi um período de 2 anos como missionária na China, vivendo ali, um contexto de grande perseguição, não era possível pregar abertamente, e o Senhor me deu estratégias, me usou de maneira estratégica para alcançar várias pessoas com as boas novas do Evangelho ali na China. Então, eu estava ali, né, no final de 2008, 2009, na metade de 2010 é que eu deixei a China indo para a Índia. E na minha segunda etapa na China, já no ano de 2009, eu cheguei mais para o interior da China, na cidade de Xining, na província de Qinghai, que é uma área que foi conquistada do povo tibetano. Ali vivem muitos povos que se vestem de maneiras diferentes, que vivem nas montanhas tibetanas, ou mesmo ali em Xining, com as suas vestimentas típicas. Muitos desses povos ainda não alcançados. É uma luta para que esses povos sejam alcançados. E eu fui ali, né, e eu frequentava a escola de chinês para aprender o chinês, a língua mais difícil do mundo, o mandarim, para comunicar com aquele povo. E ali estava eu, né, sozinha, fazendo esforço. Mas na minha segunda etapa, como eu disse, eu fui para Xining, que é mais o interior, uma província mais para o interior. E quando eu cheguei ali, eles me receberam na casa de uma missionária americana. A casa nem era dela, ela também estava tomando conta daquela casa. E ali, alugando um dos quartos daquela casa, né, estava ali por um tempo a Dina, né? A Jian Domei, que é o nome dela. E é uma chinesa de 20 e poucos anos, que havia terminado a sua faculdade. Ela tinha feito faculdade para turismo, para ser guia de turismo, ela queria. E quando ela me viu por ali, ela fez amizade comigo e ela fala: eu quero muito morar com você, para onde você vai? Que eu tinha que alugar um lugar para me viver, né? Eu estava ali naquela casa provisoriamente. E Dina se apegou a mim com amor e falou: aonde você for, eu quero ir, eu quero morar com você. E eu comecei, então, a falar do amor de Deus para ela. Ela já tinha sido batizada nas águas, mas não recebeu discipulado, não tinha conhecimento nenhum de Bíblia. Uma menina muito ferida na alma, porque os chineses são muito duros, né? Não sabem demonstrar amor. É uma cultura muito difícil.
Ela deveria ter nascido homem, ela nasceu mulher, ela foi rejeitada pelo pai, pela mãe. O pai acusou a mãe, né, de ser uma incompetente, incapaz de gerar um filho homem para ele. Ele tinha pago para o governo uma taxa extra para tentar ver se dessa vez vinha menino e veio menina. Eles chegaram a querer colocá-la para adoção. A mãe se recusou a amamentá-la quando ela nasceu. A avó que salvou a vida dela com leite de arroz, né? Então ela já veio assim muito machucada, muito rejeitada e caiu, né, nas minhas mãos. Foi morar comigo e depois ainda trouxe a irmã dela para morar comigo e eu, né, fui ali trabalhando com essas duas chinesinhas, já formadas na faculdade. E olha, aí é muita história para contar, não é fácil, né? Elas são completamente diferentes, não gostam de tomar banho, tudo isso. Mas Dina tinha um sonho de casar com um estrangeiro, né? E ela acabou se casando com um alemão, o Klaus. Ela está hoje na Alemanha. Mas a sua família continua na China. E eu morando ali na capital Chinim, fui uma vez ou duas, fui visitar a família dela mais para o interior. E tive a oportunidade de comer com eles, de estar com eles durante a festa do dragão. E ver, né, a cultura e de compartilhar a respeito de Jesus Cristo com o pai, com a mãe. O pai, um homem muito tosco, muito bruto, que só sabia fazer fumar, 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 porque assim são os homens chineses. Para ser homem, eles têm que fumar. E o homem fumava feito chaminé, bebia e julgava, né? Gamble, gamble. Eles, fica aquele monte de homem, aquela turma de homem nas praças, né? Nos botequins, bebendo e julgando aquele jogo lá que eles jogam, que eu não sei explicar para vocês. A maioria joga dinheiro, uns jogam há muito dinheiro, outros menos. E assim o pai da Dina, um homem bronco, um homem bruto, né, que tratava mal também a esposa. E a Dina sempre sentindo muita culpa de não ter nascido um menino, sempre querendo agradar seu pai em todas as coisas, assumir o papel do homem da família. Então foi toda uma história. Mas Deus me enviou até essa família. Deus me enviou à China. Eu paguei o preço caro de estar vivendo ali no meio deles, longe de tudo, dos meus filhos, não é? E eu preguei para eles, eles tiveram chance. A irmã dela, né, que ganhou o nome de Ailissa, foi também batizada nas águas como a Dina, mas casou-se com um chinês comunista que não crê em Deus, né, e abandonou os caminhos do Senhor. Nunca se firmaram nos caminhos do Senhor, nunca se firmaram. Aí agora, coisa de um ano atrás, a Dina, né, ela me ligou no WhatsApp arrasada porque o pai dela estava com câncer nos pulmões. Lógico, né? Fumou a vida inteira. E fez a quimioterapia e a Dina ficou muito arrasada, com muito medo do pai morrer, com muito medo de tudo. E agora ele fez, né, o câncer remiu. Agora, depois de um ano, o câncer voltou. E essa manhã, ontem à noite, ela me mandou uma mensagem, eu falei com ela. Hoje de manhã ela pediu para me chamar para falar comigo no WhatsApp com imagem, né? Me ver falando com ela. E eu já insisti por tantos anos com a Dina, busca uma igreja, vai congregar num lugar onde você possa aprender a palavra. Você precisa de discipulado. Ela casou com o Klaus é um luterano gelado lá da Alemanha, que também, né, é um crente nominal. E eu falando com a Dina, você precisa pregar para sua família. A avó dela morreu e ela não levou a avó para Jesus. Eu sempre estou falando com ela. E hoje ela me liga, né? Em completo desespero, em completo pânico e medo. Assim está não somente a Dina, com medo de morrer cedo como seu pai, achando que está com câncer também, porque o pai está com câncer. Olha, ela nunca fumou. E o inimigo assim fazendo um enorme terrorismo com ela, falando coisas terríveis na cabeça dela. E ela morrendo de medo de morrer, morrendo de medo do pai morrer, uma insegurança, né? Total. E eu conversando com ela, por fim ela falou: Mas
Como pode? Você não tem nenhum medo de morrer? Eu falei, não, não tenho. Falei do apóstolo Paulo, né? Como ele gostaria de estar com Cristo, né? Até mais cedo, assim que fosse possível. Eu falei para ela, não é que a gente não tem medo de morrer. Nós temos a nossa natureza humana que se protege, né? Nós temos o instinto de sobrevivência, mas nós temos a esperança maior daquilo que nos está reservado, do lugar maravilhoso. E ela falou, mas então meu pai vai morrer mesmo, não tem jeito? Eu falei, olha, todos nós vamos morrer, não tem jeito, a morte vai levar. Nós temos que entender que Deus, Ele nos concede vida. Ele é dele, Ele nos dá o dom da vida. Toda vida vem de Deus. E as pessoas vivem aqui, é bem Isaías 65, um povo que nem ora a mim, eu estou de braços abertos e eles estão andando nos caminhos do mal, nos seus próprios caprichos. E eu falei para ela, tudo que o seu pai necessita é reconhecer que é um pecador, é aceitar o perdão através de Jesus Cristo, porque Deus, Ele é Pai, Ele está disposto a perdoá-lo a qualquer momento, Ele providenciou o perdão através de Jesus, mas ele precisa reconhecer que Deus é bom, ele precisa aceitar que Jesus morreu no lugar dele para que ele possa ser salvo. Se ele fizer isso, Jesus pode ou não curá-lo. Porque às vezes, né, Jesus poderia até curá-lo, mas para quê? Às vezes Deus tem que aproveitar aquele momento que ele se arrependeu, que ele entregou a vida para Jesus para ele ser recolhido rapidamente, antes que ele continue nos seus caminhos de maldade, não é? Tem que ver se vale a pena, depois de convertido, se ele realmente se converte, se enche de amor pelo Senhor e se torna um pregador para os demais companheiros de bebida, de jogo, não é? Então, a mãe dela, eu lembro, né? A mãe dela me recebeu com tanto amor. Quando eles foram me levar, eu tinha que tomar o ônibus de volta, e eu fui com a Dina, a gente ia pegar o ônibus de volta para Xinim. A mãe dela foi de mãos dadas comigo, me deu a mão e foi caminhando de mãos dadas comigo. E Dina me falou que aquilo ali era algo tremendo, algo incrível, porque isso significava que eu tinha me tornado uma amiga para ela, que ela tinha me aceito como melhor amiga. Então eu fui ali para levar esse amor de Deus, para demonstrar esse amor de Deus para essas pessoas. E alguns receberam e outros não. Ou começaram a receber. O pai dela foi um que resistiu. Não recebeu. E agora eu tenho falado para a Dina, ano após ano, tenho falado, você precisa se firmar com Jesus, porque você precisa levar salvação para a sua família. E ela não vai, parece que a mente da pessoa entorpece, né? Ainda por cima, alguns testemunhos de Jeová pegaram ela lá na China para começar a evangelizar, deram Bíblia para ela, né? E na China está lotado de seitas. E agora, para piorar, né, fica mais difícil ainda procurar uma igreja que não seja fruto de seitas na China, porque as igrejas estão fechadas por causa da pandemia. Abre um pouquinho, depois fecha. Então, nós precisamos orar para o fim dessa pandemia, porque muitas pessoas estão em desespero, estão na escuridão, estão buscando a verdade e nós não estamos podendo alcançá-las com esta verdade. Então, eu daqui falei, você vai comprar uma Bíblia? Compra uma Bíblia. É lógico, orei por ela, amarrei os demônios que estão atormentando a vida dela. Mandei ela comprar uma Bíblia, ela vai comprar uma Bíblia em chinês, que é mais chegada ao coração dela. Não sei se vai ser fácil achar uma Bíblia em chinês. Tem que achar uma Bíblia de verdade, não é? E não uma Bíblia dessas seitas que estão espalhadas na China, para que eu possa, daqui do Brasil, ensinar a Bíblia para ela lá, porque eu tenho pedido, mas eu preciso orar mais. Preciso orar mais por ela, pela família dela, para Deus abrir caminhos, para Deus tirar esse torpor, porque
eu preciso regar as sementes que eu levei para a China, né, para que elas possam brotar e dar frutos, porque não é fácil, né? A batalha espiritual não está fácil. E eu falei, Dina, por que você acha que Deus me levou na China? Eu cruzei o teu caminho. Eu falei para você da verdade de Deus. Você agora precisa salvar a sua família. Você é a única possibilidade. Porque ela fala, mas eu tô com muito medo de morrer. Eu acho até que eu tô com câncer igual meu pai. Eu estou em pânico. Meu pai não poderia morrer. Ele só tem 50 e poucos anos. E isso e aquilo, né? Mas falei, você teve todo esse tempo para se preparar e não se preparou. Mas ainda é tempo, né? Pelo menos perdeu lá os avós, mas ainda tem os pais, tem a família pela frente que ela pode se preparar, não é? Então, essa manhã eu estava assim, precisando fazer o meu tempo de oração, de buscar a palavra do Senhor para trazer para vocês aqui. E o que acontece? Eu tive que gastar o meu tempo com ela, porque ela estava em desespero, mas é bom para a gente ver como as pessoas estão em trevas. E elas vão vir aos montes buscar aqueles que não têm medo da morte, aqueles que estão na luz. Elas vão ser atraídas para esta luz, porque elas estão em trevas e estão em desespero. Você está preparado? Você está preparada para ajudar esta multidão? Você, né, está lendo a palavra de Deus, você tem argumento da palavra de Deus, você está cheio do Espírito para poder salvar essas vidas nesta hora? Porque é isso que vai acontecer. Uma definição, quem está na luz, quem está nas trevas. E aqueles que estão nas trevas vão tentar escapar e vão buscar os que estão na luz. E nós precisamos estar cheios do amor incondicional de Deus nesta hora. Um amor capaz de abraçar aqueles que ninguém quer abraçar, de libertar da opressão, né? Mesmo aqueles que são crentes, mas que estão aprisionados por Satanás. Nós fomos chamados para abrir a porta aos presos, livrar os que estão debaixo de opressão. É uma batalha muito grande. É uma batalha tremenda. Não é uma batalha fácil. Essa noite eu tive que entrar na brecha para uma pessoa muito querida. E quando eu consegui dormir um pouquinho, eu tive um pesadelo, os demônios lançando coisas contra mim. Acordei atordoada, não é? Estamos numa batalha de vida ou morte, porque para nós o viver é Cristo, mas não para esses pelos quais estamos lutando. Para eles é uma questão de vida ou morte eternas. Por isso nós não podemos medir o preço. Nós temos que sair buscando a ovelha que se perdeu, botar nos nossos ombros, carregar e trazer, né, de volta a salvo do lobo, para que não pereça. Nós temos sim que varrer a casa, que limpar, que buscar, que procurar a moeda que foi perdida. Não podemos abrir mão de nenhuma moeda, de qualquer valor, né? As almas, cada uma delas, são de infinito valor para Deus. Nós temos, né, que sair, né, atrás dos filhos arrependidos, para que eles voltem para a casa de seu pai. Temos que orar para que eles sejam capazes de voltar para a casa de seu pai. Nós temos que ter esta qualidade de amor que eu li em Coríntios, porque nada adianta daquilo que a gente vai fazer para o Senhor se nós não fizermos, movidos primeiramente pelo amor que nós temos por Ele. Porque é esse amor que nós temos pelo Senhor, que nos capacita a amar o próximo, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos fazer este caminho, né? Receber o amor de Deus incondicional e aplicar este amor incondicional à vida de todos aqueles
que nos cercam, a todos aqueles que têm acesso a nós. Também a pastora Lourdes, lá da Venezuela, né? Estivemos orando por ela, pela irmã dela na Colômbia. Agora de manhã o Benjamin lá do Nepal recebeu a oferta que nós enviamos. Eu estou levantando uma nova oferta, ok, gente? É para enviar para um orfanato de crianças no Nepal, que é uma missionária brasileira que está lá com 20 e tantas crianças. Eu estou já aberta para receber essas ofertas para a gente enviar. Meu tempo acabou, distrair aqui do meu tempo, ele se foi. Ok? Meu WhatsApp, 32991959489. Vai lá no meu WhatsApp, fala comigo. Esse programa vai estar postado no Facebook, mais tarde no YouTube. Fala comigo, eu te adiciono no meu WhatsApp para que você me ajude a ajudar essas pessoas que estão desamparadas em meio às nações da terra, que só o braço amoroso do Senhor pode estender e alcançar. Como a Francisca e seus filhos, hoje conseguiram comprar comida, glória a Deus. Mas depois a gente continua a nossa conversa, tá bom? Orem por mim, eu preciso muito das suas orações. Nós estamos numa batalha aí sem fronteiras, né? Alcançando as almas perdidas em meio aos povos para o Senhor Jesus. Muito obrigada, fiquem na bênção do Senhor, na graça, na paz. Até quarta-feira, se Deus quiser, esse horário. Tá bom? Um abraço. Tchau, paz.